Saúdo a todos com a paz do Senhor. Sinto-me muito feliz e grata a Deus pela oportunidade que me concede de estar mais uma vez no altar de Deus, adorando e bendizendo ao seu santo nome. Quero externar a minha gratidão ao meu pastor presidente, pastor Ailton, a sua esposa, a irmã Judite, que nos confere esta oportunidade. Tão grande responsabilidade é depositada sobre nós, mas o Senhor é o dono da palavra, é o dono da obra, a igreja é dele e temos certeza que ele fará como lhe apraz, amém? Quero convidar a todos que aqui estão, você que está no seu lar, se puder pegar o seu exemplar da Bíblia Sagrada e abrir conosco na palavra de Deus, no livro de Salmos, Salmos 121, o verso 1 e 2, este salmo tão conhecido da igreja do Senhor, que nos diz assim: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Podem sentar. O salmista, ele inicia este salmo fazendo uma pergunta, uma interrogação, um questionamento. Ele diz: de onde me virá o meu socorro? E em seguida ele responde com uma afirmação. Ele diz: o meu socorro vem do Senhor. E ao meditar nessa expressão do salmista, nesta afirmação do salmista, que o seu socorro vem do Senhor, gerou um questionamento em meu coração. Quem é o Senhor do salmista? Quem é o Senhor que o salmista de forma tão veemente afirma que o seu socorro vem dele? E o Espírito Santo me fez entender que o Senhor do salmista é, em primeiro lugar, o Deus Criador. No verso 2 nos diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. A expressão Criador no hebraico significa... A expressão Criador no hebraico é bara, que é a mesma expressão usada para a ação criadora de Deus, lá no livro de Gênesis, capítulo 1 e verso 1. Quando nos diz que no princípio criou Deus o céu e a terra. É a mesma expressão também utilizada por Isaías no capítulo 40 e no verso 28. Quando nos diz, a palavra de Deus nos diz: não sabe, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador. Essa expressão no original hebraico é bara, o Criador dos confins da terra, nem se cansa e nem se fadiga. Então o Deus do salmista é o Deus Criador, o Deus revelado no livro de Gênesis, que pela sua palavra traz à existência aquilo que não existe. A palavra de Deus nos diz que a terra era sem forma e vazia, mas pelo poder da palavra de Deus, Ele cria a luz, Ele cria o céu, Ele cria a terra, Ele cria todos os seres viventes, e tudo que hoje nós conhecemos como ecossistema, como a natureza, foi criado, foi orquestrado por este Deus que é Criador. Mas eu entendi também que o Deus do salmista não é apenas o Senhor Criador, o Deus bara, mas é também o Deus chamar, o Deus que guarda o seu povo. Nos diz o verso 5 do Salmo 121, o Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Guardar, aqui esta expressão no original hebraico é chamar, que significa preservar, manter em segurança, vigiar, velar, proteger. Aleluia. E o salmista, ele vai descrever no Salmo 121 que este Deus que é chamar, que preserva, que protege a sua igreja, os seus escolhidos, ele não dorme nem tosqueneja. E porque ele não dorme nem tosqueneja, diz a palavra do Senhor: o sol não te molestará de dia, nem a lua de noite, porque o Senhor que é chamar, que preserva, que guarda, ele guardará a tua alma de todo mal. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Espírito Santo me conduziu ao livro de Êxodo, no capítulo 13, dos versos 20 ao 22. A palavra de Deus vai nos mostrar que o povo de Israel havia sido liberto da opressão de Faraó através do ungido do Senhor Moisés. Mas quis Deus os conduzir para o deserto. E lá no deserto, a temperatura durante o dia era muito alta, o sol era causticante, era acima de 40 graus Celsius e o povo poderia morrer de insolação. Mas quando
chegava a noite, a palavra de Deus vai nos mostrar que à noite as temperaturas caíam drasticamente, a graus negativos, e fazia muito frio, e o povo poderia morrer de hipotermia. Nenhum ser humano conseguiria sobreviver às condições inóspitas do deserto, mas a palavra de Deus nos mostra que o Deus que é chamar, que protege, que guarda, que preserva, estava preservando o povo em vida, preservando o povo em segurança. E a Bíblia nos mostra que durante o dia Deus se revelava como a nuvem, aleluia, que protegia do sol causticante. E durante a noite, quando as temperaturas caíam drasticamente, aí ele se revelava como fogo, que aquecia, que protegia, que mantinha em segurança, que preservava o seu povo. E é interessante que no versículo 22, a Bíblia revela que nunca tirou de diante da face do povo de dia a coluna de nuvem, nem de noite a coluna de fogo. Enquanto o povo caminhou pelo deserto, houve a preservação de Deus. Deus estava guardando e protegendo o seu povo. A Bíblia nos mostra também, no livro de 2 Reis, no capítulo 6, dos versos 15 ao 17, que o profeta Eliseu recebeu um grande livramento das mãos do Senhor. Diz a palavra de Deus que Deus revelava toda a emboscada que o rei da Síria planejava contra o povo de Israel. Deus revelava ao seu ungido, ao profeta Eliseu, de tal forma que o rei da Síria se incomoda, porque toda vez que ele planeja, toda vez que ele cria uma emboscada, o povo se guarda de passar por ali e ele não consegue destruir a Israel, porque Deus revelava ao seu profeta e o profeta revelava ao rei. Ele chama os seus oficiais, aleluia, ele diz: tem alguma coisa errada, deve haver algum informante em nosso meio, não é possível que tudo que a gente planeja não dá certo. Mas um dos seus oficiais toma a palavra e diz: não, rei, é porque em Israel tem um profeta, que tudo que tu pensas no teu quarto, na tua recâmara, o Deus a quem ele serve lhe revela. Louvado seja o nome do Senhor. Aí aquele rei pega todo o seu exército, desce a cidade de Dotã, onde ali estava o homem de Deus, cerca a cidade, aleluia. Pela manhã, quando o moço do homem de Deus se levanta, a cidade está cercada por um grande exército. A Bíblia diz que ele começa a dizer: ai meu Deus, vamos perecer. Aleluia, mas Eliseu, cheio do Espírito Santo, ele diz: maior é o que está conosco do que está com ele. Aleluia, faz uma oração e diz: Senhor, abre os olhos do moço. Os olhos espirituais do moço é aberto. E diz a Bíblia que quando ele olha, ele vê uma multidão de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o Deus chamar, o Deus que protege. Você não contempla, mas quando você passa uma manifestação espiritual, é o inimigo armando os laços, é o inimigo preparando a seta, é o inimigo armando as emboscadas, e Deus desfazendo, desviando, protegendo. Porque no Salmos 91 e o verso 11 diz que aos seus anjos ele dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Aleluia. Isaías diz que ele, o Senhor, é quem vai adiante de ti, vai endireitando os caminhos tortuosos. Aleluia, vai quebrando, aleluia, as portas de ferro, despedaçando os ferrolhos, aleluia, guardando a tua alma, a tua vida, a tua casa. Porque o Deus do salmista não é apenas o Deus criador, que está lá no céu, no governo, no controle, mas é também um Deus íntimo, que está perto de você, guardando, protegendo e livrando a tua vida. Mas quem é o Senhor do salmista? Eu pude entender que o Senhor do salmista é também o Jeová Jireh, o Deus que provê. No livro de Êxodo, capítulo 16, do verso 11 por diante,
O povo estava no deserto. O povo já havia contemplado um grande livramento da parte do Senhor. Quando Deus se utiliza de Moisés, abre o mar vermelho, o povo passa a pés enxutos e o exército de Faraó é submerso pelas águas. Aleluia! Mas quando eles estavam caminhando no deserto não tinha alimento. O povo sente fome e a raiz de murmuração que há no coração do povo, ela brota e o povo começa a reclamar e a murmurar. Tu nos trouxesse aqui para morrer no deserto. Aleluia, era melhor quando estávamos no Egito. Éramos escravos, mas tinha pão. Éramos escravos, mas tinha carne. Aleluia, glória a Deus. Aí Moisés vai clamar ao Senhor e Deus se revela e diz: Moisés, o povo quer carne. Moisés, o povo quer pão. Eu vou me revelar. Eu vou mostrar que eu sou o Deus provedor. Eu vou mostrar que eu sou o Jeová Jireh. Eu vou mostrar que eu sou o mantenedor. Que eu não trouxe o povo para morrer, para perecer no deserto, mas eu cuido. No deserto tem preservação. No deserto tem provisão de Deus. Aleluia. Aí Deus diz a Moisés: ainda esta tarde o povo vai comer carne. E amanhã ele irá comer pão. Louvado seja o nome do Senhor. E diz a Bíblia que Deus faz baixar as codornizes até o arraial no fim da tarde. O povo se alimenta da carne. No dia seguinte, quando o povo se levanta, está lá o maná do céu. E é interessante que a Bíblia diz que o povo se alimenta e começa a se perguntar um ao outro: o que é isto? Aleluia, eu nunca comi nada semelhante a isto. Eu nunca vi nada igual a isto. Aí Moisés disse: este é o pão do céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a porção do maná, ela deveria ser para cada dia. É interessante que Deus dá instruções a Moisés. Moisés, diga ao povo que não guarde o maná. Mas sempre tem aquele que fica um pouco desconfiado. Aí foi, guardou o maná e no dia seguinte o maná apodreceu. O que eu entendo com isto é que Deus estava mostrando ao povo: não te preocupa com o amanhã. Aleluia, eu sou o vosso provedor. Sou o vosso mantenedor. Eu vou sustentar vocês. Te alimenta do maná de hoje. Te sacia do maná de hoje. Te fortifica do maná de hoje. E te tranquiliza que amanhã eu vou continuar provendo. Aleluia, diz a palavra do Senhor em Êxodo capítulo 16 e versículo 35, que o povo de Israel comeu maná 40 anos, até que chegaram à terra prometida. Enquanto estiveram no deserto, houve pão do céu para o povo se saciar. Houve a provisão de Deus, porque Ele é o Jeová Jireh. Louvado seja o nome santo e bendito de Jesus. Em 1 Reis, capítulo 17, a Bíblia também nos relata a história da viúva de Sarepta. A Bíblia diz que Deus fala com o profeta Elias e diz: vai até Sarepta, porque eu já ordenei a uma viúva que te alimente, que te sustente. E quando Elias chega lá, as condições daquela viúva eram as mais desfavoráveis possíveis. Ela estava ali catando os gravetos, só tinha um punhado de farinha, só tinha um pouquinho de azeite, estava se preparando para fazer a última refeição e esperar a morte, aleluia, com o seu filho. Mas o profeta diz: olha, se Deus mandou que eu fosse sustentado por você, aleluia, o que é que tu tem? Um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite? Não te preocupa, não vai faltar a farinha na panela, não vai faltar o azeite da botija. Faz primeiro para mim. Aquela mulher obedece à voz do homem de Deus, prepara primeiro para ela. E eu quero imaginar que quando ela olha para a panela, aquele pouquinho que ela acabou de tirar havia se multiplicado. Aleluia, quando ela olha para a botija, aquele pouquinho de azeite que ela tinha tirado, ela tinha novamente se multiplicado. E a palavra de Deus diz que enquanto não houve chuva, aleluia, sobre a terra, aquela mulher e o seu filho foi sustentado pela farinha da panela e o azeite da botija que não faltou. Louvado seja o nome santo de Jesus. É interessante que às vezes Deus traz o seu transbordar. Ele traz em abundância.
em abundância, mas tem momentos que ele fica, parece que está no contra-gotas. Aleluia, como maná, é aquela porção. Aleluia, como a farinha da panela, é aquele pouquinho, mas tem uma coisa, não falta. Aleluia, se não tiver pela manhã, chega à tarde. Se não tiver à tarde, chega à noite. Aleluia, se não tiver, ele usa quem tem para te abençoar. Mas ele provê, ele supre, ele mantém, porque ele é o Jeová Jireh. Louvado seja o nome santo de Jesus. Quem é o Senhor do salmista? Não é apenas o Deus Bara, não é apenas o Deus Chamar, não é apenas o Jeová Jireh, mas é também o Jeová Sabaote, o Senhor dos exércitos. Em 1 Samuel capítulo 17, o verso 45, essa expressão foi dita por Davi diante de Golias. Aleluia, eu imagino aquela cena, aquele menino jovem, sem experiência de guerra, sem nenhum armamento para guerrear, diante de um gigante, de um incircunciso filisteu. Aleluia, que é só olhar para ele já causava pavor, já causava medo, que durante quase 40 dias afrontava, ameaçava o povo de Israel. Golias se achava indestrutível. Golias se achava invencível, Golias se achava inabalável, ele achava que ali não tinha ninguém páreo para ele, aleluia, mas ele não contava que o Deus de Davi era o Jeová Sabaote, era o Senhor dos exércitos, aleluia, e Davi se apresenta cheio da autoridade do Espírito Santo e afirma essa expressão: tu vens a mim com espada, com lança, com escudo, é verdade, mas eu não preciso de nada disso, porque eu vou a ti, aleluia, em nome do Jeová Sabaote, em nome do Senhor dos exércitos. Aí o Jeová Sabaote desce na história, aleluia, muda o quadro, intervém na situação. Os irmãos conhecem a história com apenas uma pedra e uma funda, aleluia, Davi derrota aquele gigante e o nome do Senhor é glorificado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Também no livro de 2 Reis, no capítulo 19, a Bíblia vai nos revelar outro rei que tinha esta mesma síndrome de Golias. Se achava invencível, se achava indestrutível, se achava inabalável. O nome desse rei era Senaqueribe, rei da Assíria. Diz a Bíblia que ele se levanta contra o reino do sul, o reino de Judá. Aleluia, ele se levanta contra o rei Ezequias e ele ameaça, ele afronta, envia cartas ameaçadoras, causando temor no coração do povo. Aleluia, ele achava que o Deus de Israel era semelhante aos deuses das cidades, dos reinos, a qual ele havia destruído, arruinado. Aí ele manda as afrontas: vou destruir, vou arruinar. E quem é o Deus que vai poder livrar você das minhas mãos? Aleluia, e Ezequias ouve aquelas afrontas, lê aquelas cartas, diz a Bíblia que ele tira as suas vestes reais, se veste de pano de saco, entra na casa do Senhor, levanta aquelas cartas ameaçadoras, levanta aquelas cartas afrontosas diante de Deus e clama pelo Jeová Sabaote. Aleluia, Deus não, aleluia, ele não se contém quando ele vê um servo se derramar diante da sua presença, quando ele vê um servo se derramar diante do seu altar. Aí o Jeová Sabaote desce, aleluia, diz a Bíblia que de noite apenas um anjo desce no arraial da Assíria, aleluia, e apenas um anjo derrota 185 mil homens, porque o Jeová Sabaote desceu para guerrear, o Jeová Sabaote desceu para defender. Aleluia, nessa peleja não tereis que pelejar, aleluia, fica quieto, aguarda o livramento do Senhor. O Senhor do salmista é o Deus da guerra, o Senhor do salmista é o Deus que defende as tuas causas, o Senhor do salmista é o Deus que luta por você. Aí nos diz o Salmo 46, do verso 7 por diante, aleluia, o Senhor dos exércitos está conosco, o Jeová Sabaote está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aí o salmista começa a te convidar e a dizer o seu poder, a dizer o que ele faz. Aí ele diz: vinde, vem, contempla as obras do Senhor. Aleluia, olha o que ele faz, olha as desolações que ele tem feito na terra. Quando ele quer, ele faz cessar as guerras até o fim da terra. É o inimigo preparado
forte desceu e mudou a situação. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quem é o Senhor do salmista? Não é apenas o Deus Criador, o Deus que está nos altos céus, no controle, no governo de todas as coisas. Não é apenas o Deus que guarda, um Deus íntimo que estará aí pertinho de você, guardando a tua vida, guardando a tua casa. É o Deus Jeová Jirê, que ainda que te conduza para o deserto, provê, supre, mantém, protege. Aleluia, o Deus Sabaote, que no meio da guerra ele desce para guerrear. Mas o Senhor do salmista é também o eu sou o que sou. Aleluia. Essa expressão foi dita no livro de Êxodo, capítulo 3, do versículo 13 e 14. Aleluia, eu sou o que sou. Foi dito pelo próprio Deus a Moisés em meio à sarça ardente. E essa expressão no original hebraico é R-E, cuja conotação se aplica a eu sou o que você precisar que eu seja. Aleluia, quando Moisés vê aquela sarça ardente que não se consome, aquilo chama a sua atenção, ele se aproxima, Deus fala com seu servo, se revela, aleluia, e o direciona à grande missão de libertar o seu povo da opressão do Egito. Aí Moisés pergunta, quem tu és? Qual é o teu nome? Aleluia, como eu devo te apresentar diante de Faraó? E é interessante que no Egito havia dezenas de deuses, era um país idólatra. Havia um Deus para cada necessidade humana. Aleluia, glória a Deus. Aí Deus se revela a Moisés e diz, Moisés, eu sou Moisés, eu sou o que sou. Aleluia, eu sou tudo o que você precisar que eu seja. Eu sou o que você não pode ser. Eu faço o que você não pode fazer. Eu tenho o que você não tem. Eu sou tudo o que você precisar que eu seja. Aleluia, o Senhor do salmista não é apenas o Deus Bar, o Deus Criador. Não é somente o Deus chamar, o Deus que guarda. Não é somente o Jeová Jirê que protege. Não é somente o Deus Sabaote que defende as tuas guerras. Ele é tudo o que você precisa. Ele é cura, ele é milagre, ele é resposta, ele é saída, ele é proteção, ele é livramento, ele é esperança, ele é o caminho, ele é a vida. Ele é tudo o que você precisa. Nesta tarde faz como o salmista, eleva os teus olhos, olha para o alto, olha para Cristo, olha para o céu, não fica cabisbaixo, aleluia, com esse sentimento depressivo, com esse sentimento melodioso, aleluia, só olhando para as dificuldades, olhando para quem poderia te ajudar, mas não te ajuda. Não deposita a tua esperança em homens, não deposita a tua confiança em homem. O salmista disse, o meu socorro não vem de homem pequeno, falho, limitado, o meu socorro vem do Senhor. Aleluia, nesta tarde ergue a tua cabeça, olha para o alto, diz a tua alma, minha alma, ele é tudo o que você precisa. Nesta enfermidade ele é a cura, nas portas fechadas ele é quem pode abrir. Ele é o livramento, ele é a saída, ele é a esperança, ele é tudo o que a tua alma necessita nesta tarde. Ele tem, ele pode, ele é. Então te anima, aleluia, te alegra, aleluia, olha para o alto, eleva os olhos, olha para cima, te ergue, aleluia, diz a tua alma, meu auxílio, meu socorro, a minha esperança, aleluia, a minha confiança, vem dele, do Senhor, e que Deus nos abençoe. Amém.